Léo Lins, que é chamado de humorista, que é fruto, rebento de Danilo Gentili, faz o que chamam de humor negro. Por si só, esta expressão denota racismo. Antes chamasse de humor cruel. Por que humor negro? E às vezes se perde, morre pela boca. Há um ditado que diz: o peixe morre pela boca. E Léo Lins foi demitido do SBT, cancelado nas redes sociais, por causa de uma piada cruel com um menino de hidrocefalia. Vamos conversar um pouco sobre os limites do humor. Minhas amigas e meus amigos, a comédia, o humor, faz parte ancestral da dramaturgia mundial. Da Grécia Antiga, das comédias gregas, a comédia romana, passando depois pelos altos da Idade Média, chegando à comédia dell'arte da Itália e avançando na Revolução Francesa de 1789. O chamado showman, ou stand-up comedian, tem origem, sobretudo, na Revolução Francesa de 89. O sujeito que se apresenta sozinho como um palhaço, sem maquiagem, mas como um palhaço, brincando, fazendo divertir o outro no seu número. Ele tem seus números. É um cômico. É além do comediante, ele é cômico. Todo cômico tem seus números. Então ele prepara um show, um stand-up, que hoje chama-se stand-up, e se apresenta. Mal sabendo que sua origem vem da Revolução Francesa, vem dos palhaços de circo. Ao contrário da dramaturgia acadêmica, onde o comediante vem das comédias escritas, comédias de Shakespeare, e comédias através do século. Não, o showman, o stand-up, vem diretamente do palhaço. Até 1789, até a Revolução Francesa, que instituiu liberdade de expressão, igualdade, fraternidade, os palhaços não tinham direito de falar em cena, no picadeiro. Faziam números de mímica e pantomima. Com o advento da Revolução Francesa, a parte cultural, a parte de dramaturgia, encabeçada pelo ator francês Talma, que se pronuncia Talma, introduziu o drama como forma mais acabada da dramaturgia burguesa. Mas por o ator ter participado ativamente da Revolução Francesa, ele deu voz aos palhaços de circo. É a partir da Revolução Francesa que os palhaços de circo ganham voz, podem falar. Antes era só mímica e pantomima. Porque quando a gente faz comédia dell'arte, é um coletivo, não é o sujeito sozinho fazendo seu número. Mas o palhaço de circo no picadeiro muitas vezes faz sozinho o seu número, que redunda no stand-up. Do palhaço de circo, evolui para o comediante, para o cômico de pavilhão. Charles Chaplin apresentava-se num pavilhão com seu irmão fazendo números cômicos. Veio do circo. A mesma coisa Stan Laurel e Oliver Hardy. O gordo e o magro. Que vocês veem nos filmes deles que tem um momento que eles param e olham para a cara da gente na plateia e fazem... Comentam criticamente o que está se passando no filme. É Brecht puro. É o ator comentando o personagem ou a situação, criticando a própria peça. Isso tem origem no circo. Então, tanto pelo lado da dramaturgia clássica, das comédias gregas, romanas, inglesas, onde o ator estabelece personagens, até o palhaço de circo, há uma academia, há uma ética, há uma construção. O humor sempre trabalha com grotesco. Nós não trabalhamos com o normal, o previsível. Trabalhamos com o grotesco. O cara narigudo, o cara corcunda, o avarento, os tipos. Nós nos aproximamos muito mais da pintura de Bosch do que uma pintura impressionista, própria do drama.
A gente trabalha com grotesco, mas trabalhar com grotesco impõe limites. Você não pode sair falando o que você quer e fazendo o que chamam de humor negro ou liberdade de expressão. Há limites que a sociedade impõe. Não precisa de órgão nem de sistema nenhum. A sociedade impõe, a sua plateia impõe. Você tem que saber para que plateia você se dirige. E há uma academia, há um academicismo. O palhaço de circo, embora grotesco, é elegante. Tem gestos, maneirismos suaves, divertidos, engraçados, arredondados. Isso tudo tem que ser estudado pelo comediante, pelo humorista. Entretanto, tem uma geração de novos humoristas que acham que é só chegar em cena e falar e dirige-se a uma plateia própria para a sua idade também, que se identifica com os mesmos valores, que ri, que acha engraçado as bobagens ditas pelo humorista em cena. E que não tem a ver com a nossa origem acadêmica. Há uma origem, há um maneirismo, há uma técnica especial para fazer humor. Há uma elegância no comediante, no humorista, no cômico. Por mais escrota que seja a situação que ele esteja narrando, tem que narrar com muita elegância. E tem que respeitar os limites da sociedade. Ainda mais hoje, onde tudo é discutido, a partir até desse chamamento humor negro. O que é isso, humor negro? Então existe humor branco? Chamada inveja branca, porque existe então inveja negra? É racismo estrutural. Mas aí o senhor Léo Lins, nascido em 1983, ou seja, a geração que se perdeu, que é preciso muito cuidado com essa geração, com os que têm 30 anos, hoje 40 anos, é uma turma que não teve consciência política, nasceu no limbo, nasceu entre o fim da ditadura e a redemocratização do país. Viveu na liberdade, na democracia, nos direitos humanos, na liberdade de expressão. É uma turma que, na sua maior parte, não foi chamada a raciocinar sobre o país, sobre as questões políticas e sociais do país. Não passaram pelos tempos trevosos da ditadura, onde a gente tinha que ter 2, 3 nomes diferentes, onde os colegas eram presos, mortos, torturados, onde você tinha de se posicionar de forma épica e epopeica, mesmo no humor, sobre o país. Quando você olha Jô Soares, Chico Anísio, Agildo Ribeiro, Juca Chaves, José Vasconcelos e tantos outros, Zezé Macedo, você vê a elegância com que eles falavam o humor deles. E aí vem uma garotada que acha que pode falar tudo que é engraçadinho. E o país se enche com essa coisa de stand-up, fica cheio de stand-upeiros, que não passam disso. Você não pode chamar isso de humorista, isso é stand-upeiro. Sobe num palco, sem nenhuma elegância, é alçado pela mídia de consumo, tem público para isso, porque tem outros asnos iguais, que se identificam com aquele discurso, e fazem carreira. Chegam a escrever livros, como Léo Lins, explicando como funciona o humor, o stand-up. Se declara como roteirista, escritor, porque escreveu, fez roteiro para alguns programas de televisão e foi alçado ao poder pelo Danilo Gentili, ninguém mais nem menos do que Danilo Gentili, o pai do chamado humor negro, junto com Rafinha Bastos. Mas é um terreno perigoso, porque é o terreno da deselegância. É o terreno onde o humorista entra na agressividade. Tem público para isso. Como tem bolsonarista, tem 30% que vota em Bolsonaro. Fascistas, incapazes, mau caráter, escrotos, alienados, também tem público para esse tipo de humor. Só que chega uma hora que pisa na bola, como o Rafinha Bastos quando chamou a senhora que amamentava diversas crianças de vaca leiteira. E outros exemplos que a gente conhece. Por quê? Porque não tem origem, não tem academia, não tem escola, não sabem de onde vem, não entendem nada da sua origem de comediante, de humor. E a sociedade de consumo permite isso. Vai para um bar, para um teatro, sobe no palco e fala o que quer, a partir do seu umbigo, da sua visão de mundo. E a sua visão de mundo nem sempre é a visão da sociedade como um todo. E aí dá a merda que deu.
do Léo Lins fazia uma piada com um menino com hidrocefalia e, além do mais, uma piada xenófoba, não sei bem o termo, mas uma piada colocando os nordestinos em situação inferior, como sempre. Porque o Nordeste não tem água, pode tirar água da cabeça do menino. Pronto, abrir um poço na cabeça dele. Isso é coisa que se diga. Por quê? Porque não tem limite, não compreende os limites, não tem academia. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Não tem academia, não tem escola, não tem origem. É cogumelo em bosta de vaca. Choveu, os cogumelos aparecem. Não precisa plantá-los, esses da bosta de vaca. Não precisa cultivá-los, é só colher. Muitos stand-upeiros no Brasil têm exatamente essa postura. São engraçados, divertidos para um certo público. Mas quando amplia isto na sociedade, pisam na bola, como aconteceu com o Léo Lins. Demitido pelo próprio sistema. Sistema brasileiro de televisão. Sistema. O próprio sistema burguês, industrial, capitalista, não aceita a falta de limites, muitas vezes. E ele dança. E tudo é uma questão econômica. Se ele está dando mais ou menos ibope para a televisão, mais ou menos renda dos patrocinadores, se ele dá muita, ele pode fazer essa piada grotesca, cruel, e ser suspenso apenas. Mas se já não está dando tanto, e se já não tem o suporte do Danilo Gentili e de outros em sua volta, é demitido, sumariamente demitido. E aí se faz de vítima. Aparece no Instagram algemado, com a faixa na boca, dizendo que está censurado, que não pode falar, que não pode mexer. Mentira, isso deixa de ser vítima. Vítima é um menino com hidrocefalia, que ele atacou com o chamado humor negro. Vítima é este menino. O Léo Lins não passa de um aproveitador de um momento da cultura mundial. Globalizada, vulgarizada, simplória, destinado exatamente, em sua maior parte, ao eleitorado bolsonarista, sem sombra de dúvida. Eu precisava fazer esse vídeo para colocar algumas coisas em questão e em discussão. É muito mais profundo que temos que examinar, discutir. Mas não posso me alongar muito porque trata-se apenas de um vídeo no YouTube e os tempos são outros. Os tempos das palestras e conferências longas. Isso era de antanho, no tempo em que os humoristas, chamados humoristas, tinham elegância, tinham respeito e compreendiam o limite social e político. Seja lá como for, vamos juntos. Nós temos que limpar este país, temos que reconstruir este país, temos que repor as coisas no lugar. E quando eu digo este país, embora estando em Portugal, é o Brasil. Porque eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim. E me perguntam, quando você volta para o Brasil? Quando o Brasil voltar para o Brasil, eu volto. Porque no momento o Brasil perdeu-se no mundo, virou um pária. E Léo Lins está junto com essa turma. Ou não. Seja lá como for, minhas amigas e meus amigos, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.